Taesa tá barata, mesmo depois de ter subido mais de 10% no último ano, enquanto a bolsa caiu 15% no mesmo período? E será que ela vai continuar pagando altos dividendos, mantendo um dividend yield superior a 12%? O que esperar de Taesa para os próximos anos e mais? Por que eu invisto 5 milhões de reais em ações da Taesa? Vou te mostrar tudo isso nesse vídeo por um motivo muito simples, para te dar clareza, para fazer com que você tome as decisões de investimentos da forma mais clara possível. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, te mostrando o mínimo que você precisa saber sobre Taesa, se você investe ou pretende investir nela. Falando com detalhes sobre os seus dividendos recentes e também perspectivas para o futuro. E detalhe, eu perguntei para o management da empresa sobre isso. E também revelando se Taesa segue barata e por que eu tenho 5 milhões de reais investidos nela, beleza? Isso tudo de graça, assim como eu sei que é de graça. Pra ti que já me conhece eventualmente, sentar o dedo no like aqui nesse vídeo, porque um like não custa nada. Pegar o mouse e botar ali, ou tu pegar teu celular, estiver assistindo no celular e botar o dedo no like. E pra gente tem um valor assim bizarro. Faz com que esse vídeo chegue mais e mais pessoas e faz que eventualmente você que está assistindo agora não nos conheça ainda. Você tá vendo isso aqui só porque quem nos conhece deu um like. Então dá um like aí também e vamos que vamos! Então vamos lá, o mínimo que você precisa saber sobre Taesa, tá? O básico. Taesa é uma empresa de energia elétrica que atua no segmento de transmissão de energia elétrica, tá? Existem 3 grandes segmentos do setor de energia, que são segmentos de geração, transmissão e distribuição. E na apresentação do Investors Day da Taesa, eles até circularam ali onde é que tá a Taesa, né? Na parte de transmissão. Isso faz com que a empresa não tenha a ver, por exemplo, com problemas de crise hídrica, que são problemas que afetam majoritariamente as geradoras de energia elétrica, com foco maior, né, em usinas hidrelétricas. Bom, para você entender um pouco melhor a dinâmica da Taesa, vale destacar alguns grandes números sobre elas, como por exemplo, o fato dela ter quase 11.700 quilômetros de linhas de transmissão, está em construção quase 2.000 quilômetros que vão entrar em operação ao longo do ano de 2022, como o fato da Taesa estar presente em 18 estados mais Distrito Federal, com essas linhas de transmissão que estão nesse gráfico que está na tela agora, e pelo fato de hoje a Taesa ter 39 concessões, 5 bases de operações e 3,3 bilhões de reais em RAP. E o que é RAP? RAP é a receita anual permitida, que é uma métrica muito usada, muito comum no setor de transmissão de energia elétrica. Basicamente, como é que funciona o setor de transmissão? O governo faz leilões, as empresas participam do leilão, se dispondo a investir e pagar mais pelo leilão. Em troca disso, eles recebem um fluxo de receita extremamente previsível, chamado de RAP, que é essa receita que é ajustada pela inflação, dependendo do leilão, às vezes pelo IPCA, às vezes pelo IGPM. E anota isso, que é outro ponto importante para entender a dinâmica de Taesa, e em especial a dinâmica dos dividendos, que eu já vou te falar mais sobre. Bom, uma coisa que é lógica sobre a Taesa é que muitas pessoas investem, né? Porque fala em boa pagadora de dividendos no Brasil, os investidores gostam muito e de certa forma estão certos aí nisso. E é comum também a gente ver Taesa em listas como essa. Quer ganhar com dividendos em 2022? Ações recomendadas incluem bancos elétricos, Taesa, e até a Petrobras. Confira a lista. Nessa manchete, por exemplo, se você for ver, Taesa acaba sendo a empresa mais recomendada para dividendos, com 7 recomendações. Só que investir em Taesa só por causa disso, ou mais especificamente, só porque você olhou o dividend yield, né, hoje na faixa de 12%, é um erro. Por que é um erro, tá? Primeiro, você pode se surpreender mais facilmente. E aqui eu quero citar 2 pontos que poderiam surpreender o investidor despreparado em Taesa. Primeiro ponto, você pode ler uma manchete como essa que diz: Taesa, boa pagadora de dividendos, mas endividamento preocupa, e se desesperar, sem entender a dinâmica do setor, em que a empresa se endivida para ganhar leilão, para por muitos anos receber a RAP e ir quitando o endividamento vagarosamente. Você também pode se surpreender quando no futuro entender que os leilões estão ficando cada vez mais competitivos e, em resumo, cada vez piores para os vencedores, né? Te liga só essa parte aqui da apresentação do Investors Day da Taesa, em que a empresa deixa claro que o setor de transmissão mudou, ficou mais desafiador, tem muito player privado entrando e os leilões estão sim mais competitivos. Então quem compra só por causa do dividend yield pode ser surpreendido e pode também acontecer outra coisa.
ver dividend yields menores no futuro, se decepcionar e com as ações caindo, vender, amargando bom prejuízo. Por isso, você tem que ter uma estratégia clara de investimentos. Eu vou falar sobre isso, mas antes de falar sobre os dividendos de Taesa, o que esperar, beleza? Enquanto isso, comenta aí. Você tem ações da Taesa? Sim ou não? Somos sócios nessa? Sim ou não? Deixa teu comentário, beleza? Então vamos falar sobre dividendos, tá? Historicamente, a Taesa é uma excelente pagadora de dividendos. Desde 2012, foram muitos raros os períodos em que Taesa distribuiu menos do que 6% em termos de dividend yield. Ela tem uma estabilidade de dividendos fantástica. Porém, esse dividend yield atual, na faixa dos 12%, ele está sim impactado por um repasse da inflação que foi maior no quarto trimestre do ano de 2020 e nos 3 primeiros trimestres do ano de 2021. Lembra que eu falei que os contratos de transmissão dos leilões com o governo eles são reajustados por IPCA e GPM? Pois bem, IPCA e GPM estão muito altos e foram muito altos nos últimos anos. Inflação é uma coisa que tende a regredir a média, tende a diminuir com o passar do tempo. E a própria Taesa deixou muito claro, o management da Taesa deixou muito claro o que ela espera para o futuro. Te liga só, ela espera investir em eficiência, em CAPEX, né, que é um termo que significa Capital Expenditure, para a empresa construir imobilizado, construir ativo e rentabilizar esses ativos. Ela vai crescer em transmissão, ela pensa em consolidar o setor, comprar players menores, e é assim que ela espera ganhar esse jogo. E tudo isso que ela quer fazer envolve um custo, e esse custo pode fazer com que no futuro o payout, o percentual de dividendos que a empresa distribua, reduza. Falando em payout, isso é o que já aconteceu recentemente. Pode ver que o payout ficava na faixa de 90% até 100%. Em 2019 caiu para 65%, em 2020 foi 68% e em 2021 55%. O dividend yield continua muito alto porque, de fato, a relação preço por lucro caiu. A empresa ficou mais barata nesse período. Então deve ficar a dúvida, né? O que esperar de dividendos para o futuro? Sim, essa era a minha dúvida também quando eu participei do Investors Day de Taesa, junto com outros players muito bacanas que eu admiro muito, e eu fiz essa pergunta aqui. Boa, bom dia pessoal, prazer aí estar aqui. Eu quero pegar um gancho aí da pergunta do Charles e fazer um paralelo com o pagamento de dividendos. A Taesa tem um excelente histórico aí de pagamento de dividendos, prevê um payout em estatuto de 50%, nos últimos anos tem até distribuído mais do que isso. E eu queria saber o seguinte, qual o impacto que esses novos projetos vão ter aí na distribuição de dividendos, tanto num prazo mais curto, quanto o que vocês enxergam aí para o longo prazo? E para mim a melhor parte da resposta foi essa aqui, em que eles deixam claro que o payout vai ser de 50% como um piso e daí para cima. E a nossa estratégia sempre vai ser fazer no mínimo 50%, mas trabalhar entre 50% a 100% de uma forma que maximize o valor dos nossos acionistas, que maximize o valor das nossas ações em bolsa. Como é que a gente decide isso? Considerando qual é a situação de caixa que nós temos, considerando as oportunidades de alavancagem que nós temos de dívida, se o mercado dá fontes com prazo razoável, com custo razoável, e as oportunidades de investimento. Quisera eu que a gente conseguisse buscar tantas oportunidades de investimento que fosse impactar de uma forma significativamente o dividendo. Não acredito. Eu acho que a Taesa nunca vai decepcionar ninguém. De tudo isso, é uma boa comprar Taesa? A resposta é depende. Depende da sua estratégia de investimentos. Como eu tô falando aqui de dividendos, eu quero trazer explicação sobre a estratégia do Décio Bazin, que é um método de selecionar boas pagadoras de dividendos, que a gente testou aqui no Clube do Valor, teve resultado muito bom, o resultado que tá em amarelo nesse gráfico, foi melhor do que o Bovespa, foi melhor que o BRX, e monta uma carteira que tem um yield médio na faixa dos 7% ao ano. E os nossos alunos do Descomplicando o Mercado de Ações recebem atualizado o estudo de empresas que passam pelos critérios do Bazin, e Taesa tá lá, né, com cash yield de 12% atualmente. Então se você segue a estratégia do Décio Bazin, eventualmente faz sentido sim. Só que eu não sigo essa estratégia. Eu sigo outra estratégia de investimentos. O que eu procuro são ações baratas, ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia que teve resultados assim no longo prazo. Esse gráfico aqui é líquido de inflação. É uma estratégia que teria transformado cada R$1.000 em R$132.000.
reais. Engana-se quem pensa que o Ramiro testou numa planilha e tal. eu aplico essa estratégia na prática já há 5 anos. Os resultados são assim. Uma alta de 350% em 5 anos, bem mais do que o Bovespa no mesmo período. Esse cliente nosso, cliente de Wealth Management, tinha 600 mil reais em ações brasileiras e agora tem mais de 2 milhões de reais. Isso numa estratégia que tem o mesmo risco do Ibovespa, que é uma carteira bem diversificada. Essa estratégia é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que eu vou ensinar de forma gratuita a partir do dia 18 de janeiro. Dias 18 e 23 vão ter algumas aulas gratuitas para quem apertar aqui, colocar o nome e e-mail, tá? Para quem for participar desse evento chamado Ações Mais Baratas da Bolsa em 2022. Se você leva a sério saber quais ações comprar e quando vender, e se você quer chegar numa lista de ações como essa, então precisa participar. E aí o grande ponto, tá? Por que eu invisto 5 milhões em Magazine Luiza e será que ela está barata ainda? E aí qual é a lógica da estratégia? Da estratégia que eu vou te ensinar, as ações mais baratas da Bolsa, tá? Eu pego todas as ações, 500 ações da Bolsa, rodo alguns filtros, sobram 190 ações e dessas 190, a ideia é ter em carteira 20 ações muito baratas. E para isso tem regras próprias de quando comprar e quando manter uma ação. Quando a gente montou nosso fundo aqui no Clube do Valor, a gente comprou as 20 mais baratas da Bolsa, incluindo Taesa. De 3 em 3 meses, a gente faz um negócio chamado rebalanceamento de carteira, em que a gente basicamente vende as ações que não estão mais entre as 40 mais baratas da Bolsa para comprar as novas ações que entraram na lista das 20 mais baratas da Bolsa. Então qual o ponto de Taesa? Ela estava entre as 20 mais baratas da Bolsa, eu comprei junto com outras 19 ações. O nosso fundo tem 100 milhões de reais em ações, ou seja, 5 milhões mais ou menos em cada, e em nenhum rebalanceamento a Taesa saiu da relação das 40 mais baratas da Bolsa. Atualmente ela é a 25ª ação mais barata da Bolsa. Então se eu fosse montar uma carteira hoje do zero, eu não teria. Porém, como eu já tenho, e ela está numa posição muito próxima ali das 20 primeiras, está com um earning yield muito parecido, eu vou explicar tudo isso no evento, eu mantenho ela em carteira. Então para mim sim, ela está barata e sim, eu tenho ações da Taesa. E se você gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal, clica no sininho e aperta aqui, vem conosco nas ações mais baratas da Bolsa. Tenho certeza que você vai gostar muito. Grande abraço e até mais.